Estamos de volta com o nosso curso O Poder das Câmaras Municipais. E nesse primeiro módulo nós estamos tratando de planejamento e transparência. E aí, gostaram da aula anterior? Transparência, Dr. Paulo, Dr. Celso, foi maravilha, né? E olha, a sua participação é muito importante para nós. Às vezes é aquele negócio aqui no ar, o pessoal faz bastante perguntas, não dá para responder tudo aqui na hora, mas os nossos canais estão abertos para que você possa mandar a sua dúvida por e-mail, pela participação lá no ambiente virtual, fique à vontade. Como eu disse, já está sendo colocado algumas atividades ali, alguns exercícios para você trabalhar conosco e depois nós vamos ter o sorteio de livros. O Dr. Paulo mesmo cedeu alguns livros aí para que depois possamos realizar esse sorteio, vai ser bacana. E aqui, hoje mesmo, você pode mandar perguntas para nós também, que são repassadas todas para que possamos responder através do fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Esse é o e-mail, não deixe de participar, a sua participação, a sua opinião, o seu questionamento é muito importante para nós, até para aprimorarmos o nosso conteúdo aqui a cada aula que passa, né? E estamos na segunda aula desse dia e nós vamos falar agora sobre sistema orçamentário. E para isso eu estou aqui ao meu lado com o meu amigo Hélio da Silveira. Hélio Silveira está aqui comigo e nós vamos tratar sobre esse assunto. Ele que é técnico lá do Tribunal de Contas também, ele é agente da fiscalização financeira, chefe, e ele vem trazendo aqui um amplo conhecimento, uma ampla bagagem para nos orientar aqui nessa segunda parte da nossa aula de hoje. Tudo bem, Hélio? Bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos. Sem dúvida nenhuma, é um prazer estar aqui, né, mais uma vez, para falar sobre esse tema tão importante. E também estamos aqui nos estúdios hoje com um amigo, um querido ali do Tribunal de Contas, ele que é diretor técnico do Tribunal de Contas, o Maurício Queiroz, e ele também com uma ampla bagagem, um amplo conhecimento, só vem aqui para acrescentar ao nosso conhecimento nessa manhã. Bom dia, Maurício. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos. É um privilégio realmente a gente estar aqui conversando agora com quem tem a responsabilidade de aprovar aquilo que foi elaborado pelo Executivo. Já tivemos a oportunidade de conversarmos com o Poder Executivo sobre a grande importância que é o planejamento e agora essa oportunidade de conversar com os senhores responsáveis pela aprovação. É aquele negócio, né, Hélio, Maurício, transparência e sistema orçamentário, tudo a ver uma coisa com a outra, né? Uma aí interage com a outra a todo momento. E o primeiro tema que nós vamos tratar aqui do sistema orçamentário é a respeito de planejamento. É aquele negócio. Tudo que é mal planejado ou não tem planejamento, a chance de dar errado na frente é quase 100%. É quase 100%. Inclusive, nós da área da administração sabemos que dos 4 itens lá da administração, dos 4 princípios da administração, do planejar, do dirigir, do organizar, do controlar, o planejamento é o principal. Até porque o planejamento ele ocorre em todos os outros momentos, né? Ele não pode ser algo estático, ele não pode ser algo paralisado, ali engessado. Então, a primeira coisa que nós vamos falar aqui nessa manhã é a respeito do planejamento nesse sistema orçamentário. E eu gostaria que você, Maurício, você, Hélio, comentasse sobre o planejamento no setor público. Qual o conceito de planejamento governamental? Bom, Alexandre, esse fato que você comentou no planejamento do setor privado, o que a gente pode falar é que tem um propósito diferente. No planejamento governamental, nós temos ali o processo, né, que a gente pode destacar aqui desse slide, é o processo de escolha e os objetivos para resolver problemas sociais.
E esses problemas são identificados exatamente num contexto, e aí muitas vezes a audiência pública ela vem exatamente se propor esse papel em ouvir a sociedade. Então, nesse momento do planejamento é que se verifica aí as demandas da sociedade. Além disso, nós temos ali um ponto importante, que o planejamento no setor público ele implica aí, a adequação tanto dos recursos financeiros, físicos e humanos, e sempre procurando o atingimento de objetivos, de metas em prol da sociedade, sempre buscando atingir um benefício social. E sempre pautado aí na coordenação das ações. Então, o planejamento ele precisa ter a coordenação, precisa ser um processo coordenado, tem que ter um acompanhamento da execução e avaliação dos seus resultados. Se não ocorrer essas etapas do planejamento, a sua coordenação e o seu acompanhamento, não há como o setor público, não há como a sociedade, não há como o Poder Executivo, o gestor, saber se aquela ação ela está indo para a direção que foi planejada, para o sentido que foi todos aqueles recursos que foram envolvidos naquela ação, se ela atingiu ou não o objetivo e se ela está caminhando naquela direção que foi proposta. Porque muitas vezes você pode a administração ela pode corrigir esse rumo, ela pode fazer uma correção ali e aí adequar o plano, adequar uma programação, uma ação às necessidades que porventura não venham a ocorrer. Exatamente. Então, o planejamento realmente ele ocorre em todas as fases, né? E ele vai se adequando à realidade daquele momento. Maurício, você me falava aqui no nosso intervalo que um dos responsáveis por colocar esses tópicos que estamos tratando aqui agora no relatório da fiscalização do Tribunal de Contas foi você, que sugeriu ali tudo mais. E eu gostaria que você tecesse algumas considerações a respeito desse planejamento no setor público, o planejamento governamental. Na verdade, assim, quando ingressei no tribunal, tinha uma experiência fora do tribunal, há 33 anos no serviço público, uma boa parcela dele trabalhando na execução da administração pública e depois vi fiscalizar a administração pública. Assim, o que eu encontrei nos problemas de fiscalização que eu atuava, na verdade, não era tanta falha na execução, mas, na verdade, eu enxergava uma falha tremenda no planejamento da administração. Então, faltava planejamento. Então, se executava de qualquer forma, se executava sem se estabelecer resultados, sem estabelecer metas, sem mostrar efetivamente para onde ia o dinheiro público previamente. Então, se fazia o que a gente chamava de orçamento fictício, orçamento para inglês ver. E, na verdade, os problemas aconteciam exatamente em função disso, de você não atuar previamente para direcionar muito bem os recursos públicos, né? Ainda hoje eu sinto uma falha muito grande nessa questão do planejamento e execução. Então, ao meu ver, ainda precisa melhorar muito a questão do planejamento. Hoje se fala num planejamento feito de forma intersetorial, o orçamento participativo, mas ainda eu vejo isso um pouco longe de acontecer. Eu acho que falta muito mais empenho, tanto do legislativo, no sentido de acompanhar efetivamente esse planejamento que chega para ele aprovar, assim como falta o incentivo da participação popular para realmente atuar no planejamento e aí sim dizermos que temos um orçamento participativo. Poder Executivo que elabora, sociedade que atua dizendo quais são as suas demandas, suas necessidades, e o Legislativo, na verdade, aprovando um orçamento, aprovando um planejamento bem elaborado para que aconteça de fato tudo aquilo que se quer para a sociedade. Então, um orçamento de acordo, ele tem um tripé, né? Executivo, legislativo e a população. E a sociedade, com certeza. A audiência pública foi uma inovação trazida pela lei fiscal, né? Uma coisa muito recente a audiência pública. Mas a gente vê que falta incentivo para que ela aconteça, que você chame a sociedade, as entidades constituídas que atuam para a sociedade, essas entidades não governamentais, que conclame essa população para que realmente se estabeleçam quais são as demandas
E daí sim você estabelecer prioridades. Obviamente não dá para fazer tudo, eu preciso saber qual a minha capacidade de arrecadação e qual a minha capacidade de expansão. Mas a sociedade precisa saber qual que é efetivamente essas capacidades. E aí sim, como o cobertor é curto, a gente precisa dizer exatamente aquilo que é mais necessário. Perfeitamente. E você citava sobre legislação. Hélio, eu gostaria de saber quais foram as mudanças importantes que ocorreram para permitir a retomada desse planejamento governamental que estamos nos referindo aqui nesta manhã. Alexandre, eu aproveitando aqui a fala do Maurício, nós temos aqui um slide que traz as consequências exatamente disso que ele falou, que é a falta do preparo para o planejamento. Nós temos como consequência aí a falta de vivência e experiência acumulada do planejamento, né? Então, nós temos aqui uma dificuldade de compreensão, muitas vezes, do próprio legislativo, do próprio gestor, dos problemas a serem tratados. Então, nós temos aqui também uma baixa eficiência no uso dos recursos. Muitas vezes, ações que poderiam ser articuladas intersetorialmente, poderiam atender aí várias secretarias no mesmo programa, acaba se desperdiçando muitos recursos. E a pouca eficácia, às vezes, das soluções adotadas. Tem também uma falta de efetividade das ações governamentais, e aí você envolve isso, claro, é um desperdício de tempo, esforço humano e recursos. Então, isso é o que a gente tem em relação à falta de planejamento, da cultura do planejamento no nosso país. Muitas vezes, o que a gente percebe, né? Aí nós temos os fatores que contribuíram para prejudicar esse planejamento, que é a instabilidade política que nós vivíamos até então. Nós temos aí o regime militar, o fim do regime militar a partir de 1985. Então, você tinha até então uma instabilidade política. Teve um período de transição também um pouco complicado e também uma instabilidade econômica. Isso prejudica em muito a questão do planejamento. A ausência de cultura do planejamento, o imediatismo no trato das questões, dos problemas e a apropriação dos recursos coletivos, né? Isso é um grave problema. Muitas vezes, o patrimonialismo isso precisa acabar de uma vez por todas no nosso país. E as deficiências aí que a gente percebe no dia a dia, a gente consegue verificar isso, que são as deficiências técnicas do corpo técnico das pessoas envolvidas com o planejamento. Perfeitamente. E como se estrutura o sistema de planejamento na administração pública municipal? Eu queria comentar, desculpa, Alexandre, eu vou comentar também essa questão dos marcos importantes, eu acho que eu acabei me perdendo aqui, que é exatamente essa questão que eu falei, do fim do governo militar. A Constituição Federal de 88 é um marco importante para poder fazer com que o planejamento viesse a acontecer da maneira que está acontecendo ainda, que a gente sabe que precisa aprimorar. Nós temos o Plano Real de 94, que trouxe a estabilidade da moeda, que permitiu o planejamento. A gente pode fazer um comparativo aí com o que acontece hoje com a Venezuela, os nossos vizinhos aí, com a Argentina. Eu imagino como que deve ser fazer um planejamento orçamentário nesses países. Porque imagina você fazer uma licitação em que você tem uma proposta de preço para 60 dias e não tem como manter isso. Então, a estabilidade da moeda é fundamental para que o planejamento aconteça da melhor maneira possível. E uma questão importante tem a ver com a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, que trouxe a rigidez necessária e trouxe os parâmetros, né, para um orçamento seja feito de uma maneira eficaz e trazer as regras para definição financeira e orçamentária dessas peças orçamentárias. Perfeito. Então, retomando a pergunta, como se daria a estrutura? Como seria a estrutura do sistema de planejamento da administração pública municipal? Ok. Então, nós temos aqui o planejamento, né? A gente está tendo um panorama aqui de geral dos planejamentos. Então, nós temos os planejamentos aqui de longo prazo, de 10 anos ou mais. Nós temos o planejamento de médio prazo e o de curto prazo. Então, nós teríamos ali os planejamentos setoriais, como o Plano Municipal de Saúde, o Plano Municipal de Educação, o Plano de Saúde, o Plano Municipal de Assistência Social, o Plano Diretor, entre outros, né? A gente poderia colocar vários desses instrumentos aqui. São planos esses pensados para um horizonte de longo prazo. A ponte entre esses planos de longo prazo e a sua realização, a sua operacionalização, que seria o curto prazo, se dá por meio do PPA, né? O Plano
plurianual. A ponte, então, dos instrumentos de longo prazo com a sua realização no curto prazo, a LDO e a LOA, se dá por meio do PPA. Então, ali o ideal é que esses planos eles se conversem, né, que tenha uma integração entre eles. Essa é uma grande dificuldade que a gente tem no nosso planejamento, porque muitas vezes o plano municipal de saúde ele já está acontecendo, né? Então ele já decorreu um tempo. Quando o governo assume, ele vai realizar ali, ele vai propor o seu PPA, e muitas vezes ele está descasado em relação ao plano municipal de saúde. O mesmo acontece com o plano municipal de educação. Então é um desafio. A princípio, teria que se acompanhar esses planos mais de longo prazo e ver em que estágio eles estão e aí sim o PPA acompanhar e adequar com o que está sendo proposto nesses planos de longo prazo. Ô Maurício, como que a gente pode falar um pouco sobre essa correlação do PPA, da LDO, da LOA? Como seria essa relação entre esses três instrumentos? Na verdade, assim, primeira questão é você ter em mente que você tem que ter um planejamento de longo prazo. Quer dizer, as administrações não podem trabalhar de forma imediatista, né? Isso, infelizmente, é uma cultura, isso já demanda, já poderia dizer, de séculos, né, de trabalhar apagando incêndio. Então, você precisa ter uma estrutura de pessoas pensantes, pessoas capacitadas, para pensar a administração em 4 anos, em 10 anos, em 20 anos. Quer dizer, eu tenho que enxergar o amanhã, tá certo? Então, a gente tem mudanças governamentais a cada 4 anos, mas eu preciso ter uma idealização de como será meu município daqui a 10, daqui a 20 anos, tá certo? Então, por isso que vem esses planos municipais de ensino, planos municipais de saúde, que eu preciso pensar a longo prazo. E cada gestor que entra a cada 4 anos tem que fazer um trabalho de avaliação do que já estava pensado há 10, a 20 anos, e aí sim poder, de repente, fazer alguma adequação, alguma outra alteração, mas sempre pensar a longo prazo, que são os grandes investimentos para o município, são as grandes modificações para o município, né? São os marcos que se quer para a administração futura. Então, você tem que pensar no amanhã. Isso não é uma cultura dos nossos governantes, infelizmente, mas isso precisa ser mudado, né? E aí, assim, a sociedade também precisa participar nesse processo, quando vem cobrar, de repente, um administrador que não está afinado com aquilo que já se queria para os municípios, né? Então, você precisa realmente ter pessoas envolvidas, capacitadas. Infelizmente, a gente não tem visto isso nas administrações. De via de regra, as administrações não têm núcleo de planejamento, estrutura de planejamento, né? Via de regra, é o contador que faz o planejamento para a administração. Não há um envolvimento setorial com o planejamento, não há um envolvimento com a sociedade com o planejamento. Então, precisa se trabalhar para que você tenha envolvimento com o planejamento. O planejamento não é de uma pessoa, não é do prefeito, não é do presidente da Câmara, não é do secretário, não é do contador, né? O planejamento são de todos os setores que integram a administração. Então, tem que ter envolvimento de todos, e isso precisa ser aperfeiçoado. Eu me recordo quando a gente iniciou aí a coordenação do Aldesp, fomos no município com uma arrecadação de mais de R$1 bilhão, que não tinha uma estrutura sequer para planejar gastos de R$1 bilhão, né? Felizmente, esse município, assim, com a nossa atuação, procurou capacitar pessoas, procurou estruturar para que realmente tivesse uma estrutura de planejamento contínuo para a administração. Quer dizer, não é um planejamento para uma gestão, é um planejamento para a vida da prefeitura. É aquele negócio, né, Maurício? Não há planejamento. E quando há, muitas vezes, é o planejamento do gestor pensando na reeleição daqui a 4 anos. Exatamente, quer dizer, não se pensa longe. Isso é um grande problema, né? Isso não é o que a gente vê em outros países, né? Tive a felicidade de ver o planejamento de Barcelona, que se estruturou toda a cidade, né? Quer dizer, uma coisa contínua. Então, você vê que isso vai acontecer em 10 anos, vai acontecer em 20 anos, porque é um trabalho contínuo para que aquilo que se queria, aquilo que se moldou para aquele município para uma década, ela de fato aconteça. Independente da mudança governamental. Independente da mudança, porque o que é importante é o cidadão, é o serviço prestado para a sociedade, é isso que precisa ser aperfeiçoado, independente de quem entre, né? Lógico, o planejamento há que se ter
adequações, há que se ter mudanças, mas não isso que a gente vê. De repente, uma Câmara Municipal propõe ou aceita alterar a lei orçamentária em 70%, chegamos a ver em 100%, quer dizer, é cheque em branco, quer dizer, faça o que se quer. E quem Isso perde não com pode. isso é a sociedade. Né? Todos perdemos. Todos Isso, perdemos. E assim, pelo que nós falamos até agora de sistema de planejamento de uma forma ampla e de uma forma geral, e pelo que eu observei, o sistema orçamentário faz parte dessa estrutura de planejamento. Esse entendimento está correto? E se estiver, como esse sistema está estruturado, Hélio? Muito bem, Alexandre, você tem razão. O sistema de orçamentário está incluído ali nesse rol do planejamento que você comentou. Então, o sistema orçamentário está estruturado da seguinte forma. Vamos falar um pouco da base legal aqui, que é o que nos dá o respaldo jurídico. Então, o planejamento, o orçamentário está previsto ali no artigo 165 ao 169 da Constituição Federal. Tem também seu espelhamento aí nas constituições estaduais e nas leis orgânicas municipais. Uma outra base legal importante é a Lei 4.320, de 64, e a Lei Complementar, como já citei, de 2000. E as portarias 42 e 163, portaria 42 de 99 e 163 de 2001 da Secretaria do Tesouro Nacional. São instrumentos importantes que vêm regular essa matéria. Então, a estrutura do nosso sistema orçamentário está assim definido, né? Ele está definido no artigo 165 da Constituição Federal. São instrumentos, na verdade, são leis ordinárias. Nós temos um primeiro plano ali, que é o PPA, que é o plano com validade de 4 anos. Nós temos a LDO, que tem um importante papel de fazer a ponte entre esse planejamento de médio prazo e definir as diretrizes, aqueles programas que serão prioridades na sua execução, no primeiro ano de execução, e que vai ser previsto na lei orçamentária anual. Um detalhe importante que eu quero comentar é que muitas vezes a LDO, você tem a ideia de que ela passa a vigorar só no ano seguinte. Na verdade, a LDO ela passa a vigorar a partir do momento da sua aprovação, porque é ela que vai definir as regras para a elaboração da LOA. Então, ela ultrapassa um exercício financeiro. E a questão da hierarquia, né, entre essas peças orçamentárias. Você tem que respeitar uma peça, né, de maior hierarquia, que seria o planejamento plurianual, por consequência, também a LDO e a LOA, que tem que respeitar cada uma dessas peças. Existe uma hierarquia entre elas e tem que haver integração entre essas peças que acontece através das ações programáticas, dos programas de governo. Perfeito, Hélio. Nós temos um vídeo a respeito desse assunto que estamos tratando. Vamos ao vídeo e nós voltamos em instantes. É a peça que conclui o ciclo orçamentário do município. Esse ciclo se inicia com o PPA, o Plano Plurianual, passa pela LDO e chega finalmente à LOA. O PPA, como sabemos, é um plano de metas. Para sua elaboração é necessário que se faça um diagnóstico nos municípios, se levantem as necessidades existentes e se tracem objetivos a serem buscados e alcançados. A mensuração dos objetivos a serem alcançados se dá através das metas, que são metas físicas e financeiras, né? Então, partindo-se do PPA, nós temos o primeiro passo do planejamento orçamentário municipal. O último passo é a lei orçamentária, é a lei da execução daquilo que foi planejado desde o PPA, né? Enquanto no PPA nós temos objetivos mais genéricos, por exemplo, a abertura ou crescimento de mais 200 vagas na rede de ensino, a lei orçamentária anual traz o quê? Traz autorização para que se faça despesas com a contratação de uma empresa que vai construir uma escola para a abertura dessas 200 vagas, vai se autorizar a despesa para a compra de móveis e equipamentos para essa escola e vai se autorizar o pagamento de professores que vão dar aula nessa escola também. Então, o PPA é uma lei que prevê aquilo que se pretende fazer em 4 anos, já o orçamento é uma lei que determina aquilo que será feito dentro de um exercício. Agora, quem faz a ponte entre o PPA e a LOA, o PPA e a lei orçamentária? É a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por quê? Porque não necessariamente vai se arrecadar nos 4 exercícios aquilo que foi planejado e aquilo que dava suporte, porque constou do PPA. Eventualmente pode existir uma queda de arrecadação,
podem existir outros problemas que comprometam a realização daquilo que foi planejado. Então, a lei de diretrizes orçamentárias é quem vai definir, tanto na elaboração da lei orçamentária como na execução orçamentária, as providências que deverão ser tomadas pelo gestor do orçamento para que os objetivos sejam atingidos dentro do possível naquelas metas que foram traçadas no PPA. Então, assim se relacionam essas três leis. O PPA é um plano de metas, a lei de diretrizes orçamentárias escolhe do PPA o que vai ser realizado dentro do exercício e a lei orçamentária finalmente autoriza o prefeito a executar aquelas despesas para dar atendimento àquilo que foi planejado no PPA. Então, pelo que entendemos aqui, Hélio, Maurício, cada uma dessas três leis, a PPA, a LDO e a LOA, cada um opera dentro de um quadrante. Um é operacional. Como funciona isso? O que a gente pode dizer assim, o PPA seria uma carta de intenções, vamos dizer propriamente dito. Não é uma carta de intenções, são desejos, né? Quer dizer, estabelece ali quais são as metas para os 4 anos, quer dizer, o que eu quero realizar nesses 4 anos, é o chamado programa de governo. Então entra o prefeito, entra o governador, ou entra o presidente, fala, meu programa de governo para os 4 anos será esse, tá certo? Só que esse programa precisa ser executado, né? Essas pretensões precisam ser executadas e tenho 4 anos para trabalhar. Quer dizer, o que eu vou fazer em cada ano, em cada exercício que eu vou realizar. Então aí vem a lei de diretrizes orçamentária que vai dar uma diretriz para determinado exercício. Então, no primeiro ano de mandato, né, quer dizer, quais são desse grande plano de governo, quais são aqueles que eu vou executar no meu primeiro ano de mandato. Então, vou dar estabelecimento dessas prioridades para o meu primeiro ano. E vou estabelecer outras regras para essa lei orçamentária, né? A lei orçamentária, na verdade, é o que a gente fala de concretização das metas. Ali que eu vou definir efetivamente o que eu vou fazer e vou alocar recursos para atingir esses objetivos, né? Então, eu tenho aqui, nesses 4 anos, lei de diretriz, vou estabelecer dos 4 que eu vou fazer no próximo exercício, estabelecer nesse próximo exercício, e aí vou consignar efetivamente recursos. Então, a lei orçamentária vai fixar recursos para efetivar aqueles sonhos. Na verdade, seria isso, né? Obviamente que entre tudo que eu quero e minha capacidade de caixa, há uma diferença grande. Daí, aquilo que a gente sempre fala, cobertor curto, qual é a prioridade? Estabelecemos prioridade, são essas. Se isso for bem elaborado, bem estruturado, acaba com tantos créditos que a gente vê no orçamento, tantas alterações orçamentárias que se pede no orçamento. Se altera tanto porque se planejou mal, porque se você efetivamente trabalha isso tecnicamente de forma estruturada, de forma razoável, de forma a ser factual, de se conseguir realmente esse objetivo, não tem que se fazer alteração. A gente equipara isso daí à nossa casa, tá certo? A gente sabe os recursos de cada um, né? O meu filho quanto ganha, minha esposa quanto eu ganho, se a sogra mora junto tem uma pensãozinha também, a gente sabe o quanto que a gente ganha e verifica, dá para comprar uma TV 42 polegadas ou dá para comprar uma TV de 27 polegadas? E é por aí, não é diferente o orçamento doméstico com o orçamento público, né? Simplesmente se envolve mais pessoas nisso, tá certo? Se envolve várias secretarias, vários interesses nesse processo, tá certo? E o recurso captado da sociedade para direcionar. Então, não muda muito do orçamento doméstico, não. O que dá para fazer e o que é prioritário dentro do que dá para fazer. É só a dimensão que é alterada. Exatamente. O volume que é maior e a família, né? Vamos dizer assim, a família é maior, né? Exatamente. Ô, Hélio, e dentro desse plano estratégico que é o plano plurianual, o que mais podemos tecer aí de considerações a respeito? Olha, eu trouxe aqui os slides que a gente pode acompanhar de uma forma mais detalhada. Nós vimos um panorama dessas peças orçamentárias, como elas se relacionam, e agora nós temos aqui em maiores detalhes que eu vou apresentar para vocês. Então, no primeiro momento aqui nós vamos enxergar, através desse slide, o ciclo do PPA.
Então, nós temos um descasamento ali entre o mandato do chefe do executivo, quando ele assume, e o PPA. Então, no primeiro ano de governo, ele está ainda, está sendo executado, está sendo implementado ainda o PPA do governo anterior. Isso só não ocorre quando o governo, né, o chefe do executivo, ele é reeleito. E aí, nesse segundo mandato, ele vai executar o seu próprio PPA. Então, nós temos ali 4 anos, que é o ciclo do PPA, iniciando o primeiro ano, no segundo ano de mandato do chefe do executivo e terminando no primeiro ano do mandato subsequente. Então, nós temos uma particularidade aqui que é o seguinte, peculiaridade no primeiro ano de governo, né? Que é essa questão que ele está executando o PPA do governo anterior, mas tem uma outra questão. No primeiro ano, o chefe do executivo tem que encaminhar ao legislativo a sua proposta, o seu projeto de lei, plano plurianual. E esse prazo tem que ser encaminhado até 15/8 pela Constituição do Estado de São Paulo. Então, a Constituição Federal define um prazo, mas cada estado pode definir o seu prazo na sua Constituição estadual, ela pode ser definida de maneira diferente. E outra coisa é com relação ao prazo de devolução, né? O Legislativo tem o prazo para apreciar até 22/12. Então, a lei orgânica do município pode alterar essas datas? A lei orgânica também pode alterar, né, esses prazos, inclusive para ajustar essa questão da peculiaridade do primeiro ano, porque o PPA, quem vai balizar o orçamento vai ser a LDO. E muitas vezes a LDO ela vem antes da elaboração do projeto, a apreciação pelo Legislativo. Então, o município, através da sua lei orgânica, pode fazer uma adequação e trazer o prazo de envio da LDO para mais perto do PPA, para não haver esse desencontro entre as peças. Isso ocorre sempre no primeiro ano, né? Em que, como o PPA ele vai balizar a LDO e, por consequência, a LOA, então, se a LDO vier antes, então vai ter uma desconexão entre essas peças. Perfeitamente. Então, o município pode alterar esses prazos. Olha, então, dentro da PPA ainda, como deve ser estruturado o PPA? Qual é a estrutura do PPA? Bom, vamos lá. Então, de acordo com a gente está aqui balizando, de acordo com a Constituição Federal, então a lei que institui o PPA, ela vai ter que estabelecer aí de uma forma regionalizada. Isso, no caso do município, a gente consegue perceber aí essa regionalização através de bairros, agrupamentos de bairros, e aí ele vai estabelecer esse planejamento e vai definir, por exemplo, vamos construir uma escola em determinado bairro. Então, ele consegue, de forma regionalizada, direcionar o planejamento e onde vão acontecer aquelas ações, aqueles programas de governo. E aí você tem como finalidade as diretrizes, né? O PPA ele define as diretrizes, as linhas gerais do planejamento, com seus objetivos e metas. São instrumentos importantes, essas finalidades precisam estar contidas lá no PPA, senão não tem sentido nenhum. E a questão do conteúdo, né? O PPA ele vai trazer as despesas de capital e outras decorrentes dessas despesas de capital. Como nós vimos lá no VT, uma escola, ela traz como consequência, a construção da escola é uma despesa de capital, mas não basta construir só a escola. A escola precisa funcionar, então você precisa, nesse impacto da construção de uma escola, de uma nova ação, né, o PPA ele traz essa capacidade de trazer o que está sendo agregado de novo. Então, o gestor aí precisa pensar também nas despesas que vão incorrer com o funcionamento dessa nova escola. Então, nós temos aí despesas de segurança, despesas de folha de pagamento com os professores, a manutenção da predial, quer dizer, tudo isso vai estar envolvido. E aí também tem que estar contendo no PPA os programas de duração continuada, aqueles que não podem parar. A máquina administrativa ela não pode deixar de funcionar. Então, todas aquelas atividades que a administração precisa, seja através das atividades fins ou atividades meio, áreas administrativas, elas não vão poder parar vão ter que ter a sua continuidade assegurada. Então, também o PPA vai trazer esses instrumentos, vai ter que prever essas despesas ao decorrer aí desses 4 anos. Com relação ao ordenamento das ações do governo, nós temos
aqui as diretrizes, né, que é aquilo que eu comentei, que são as linhas gerais, as linhas mestras do planejamento. Aqui você pode ter, nessa linha geral, você pode ter uma ênfase, o governo ele vai escolher uma linha em que ele vai dar privilégio, em que ele vai priorizar. Pode ser, aqui no governo federal nós temos o combate à pobreza, que é bem amplo, mas isso pode ser, no município ele pode ser mais restritivo, ele pode ser mais direcionado. E a questão da organização, os programas aqui, ele visa, a estrutura do PPA, ele visa, tem essa linha aqui, né, diretrizes, programas e ações. E os programas visam exatamente organizar a atuação do governo. Então, ele é o elo de ligação entre o PPA, a LDO e a LOA. E aí nós temos, dentro de cada programa, nós temos uma subdivisão, que são as ações. E as ações são projetos, atividades e operações especiais. Ali está atividade, mas são operações especiais. Então, nos projetos, nós temos a criação e a expansão do aperfeiçoamento da ação governamental. Ele tem início e fim. Pode ser uma obra, como se tem uma escola, em que ela inicia, tem data marcada para iniciar e tem data marcada para ser concluída. Pode ser também uma ação não necessariamente ligada à obra, mas que uma capacitação, por exemplo, um treinamento que ele também tem início e fim. Nós temos a atividade, que aí sim a manutenção da ação governamental, que é decorrente da construção da escola, um posto de saúde, um OBS, e aí a manutenção. Essa manutenção tem que estar prevista ali no PPA através, com a nomenclatura que é dada tecnicamente, que são as atividades. E as operações especiais, essas operações especiais não resultam em um produto ou um serviço, né, não são gerados bens. Nós temos o exemplo aí, clássico, que são as sentenças judiciais, que são os precatórios, e isso não traz um resultado físico, um resultado que a administração, que a sociedade ela possa usufruir. Só para exemplificar, para ficar mais claro, porque às vezes isso é uma questão muito técnica que às vezes se perde um pouco não exemplificando, né? Então, quando a gente fala programas e ações, a gente poderia pensar assim, eu, no meu município, tenho um problema com desnutrição infantil. Então, quero resolver esse problema. Então, tenho uma diretriz para resolver esse problema. Aí estabeleço um programa. Programa Combate à Desnutrição Infantil. Programa que eu instituo no município. Bom, muito bem, isso é uma intenção. Agora, para eu realmente resolver isso, eu tenho que agir. Aí eu tenho que fazer uma ação para que aquilo realmente aconteça. Aí na ação eu posso ter várias ações que eu faça para atingir esse objetivo, que é combater a desnutrição infantil. Por exemplo, posso ter uma ação de distribuição de leite. Tá? Distribuição de leite seria uma ação. Né? O programa combate a desnutrição infantil. Então exemplifica assim, como o governo age através do orçamento para resolver problemas. Estabelece programas e age, né? Que estipula quais são as ações que vão ser executadas para que atinja o resultado do programa, que é combater a desnutrição infantil. E aí essas metas quantificadas, pode dizer quantas crianças, qual é o meu problema de desnutrição, quantas crianças têm problema de desnutrição, e com a minha ação eu minimizei ou não isso, né? Quer dizer, então eu faço depois o monitoramento para ver se a ação governamental atingiu o seu resultado. Então vai do mais amplo até o mais específico. É Exatamente. como se fosse um funil. Exatamente, um funil. Então eu tenho que detectar o problema, mensurar esse problema, qual é esse problema, estabelecer um programa para resolver esse problema, estabelecer qual a ação que eu vou, como eu vou agir para resolver aquele problema, e depois eu vou avaliar se surtiu efeito essa minha ação. Aí eu vou avaliar se realmente aconteceu aquilo que eu queria, que era diminuir a desnutrição infantil. Nós até comentávamos alguns dias atrás, Maurício, a respeito dessa mensuração, porque muitas vezes se coloca assim, atender 100%, 90%. Como que é feito isso ali nas ações? Né? Porque, por exemplo, vamos erradicar a fome infantil, a desnutrição infantil. Como que é feito isso em quantificação? 90%, 80% em números. Como que é feito isso na PPA?
Primeiro aquilo que eu disse em relação a você não envolver os setores, né? Quer dizer, quem conhece do problema da saúde é o pessoal da saúde, então ele tem que fazer parte do planejamento. Quem conhece o problema da educação é o pessoal da educação, tem que fazer parte do planejamento. Tem que se diagnosticar, tá certo? E quem vai diagnosticar são esses profissionais que sabem dos seus problemas e sabem o quanto que é esse problema. Infelizmente, quando a gente vê essas peças de planejamento aprovadas, a gente vê exatamente isso. Vamos realizar 100%. 100% do quê? Não se sabe aonde quer chegar. Na verdade, se gasta, mas não sabe efetivamente onde vai chegar com a aplicação do recurso. Por quê? Porque não houve um diagnóstico prévio, não houve as pessoas envolvidas com o problema para dizer exatamente qual é o problema e quanto que é desse problema. E aí, assim, esses profissionais envolvidos sabem com um determinado recurso se vai poder resolver, vai poder minimizar ou não, tá certo? Então, o que a gente percebe nessas peças, muitas delas sem estabelecer realmente metas e indicadores, e uma grande parcela delas dizendo que vai fazer tudo 100%, quer dizer, não sabe aonde vai chegar. Isso precisa ser aperfeiçoado. Então, preciso ter pessoas e pessoas capacitadas para fazer o planejamento. Até que para posteriormente possa haver o controle. Com certeza, e principalmente o controle social. A gente já vê em algumas situações que o planejamento está sendo usado em campanhas eleitorais, no sentido de dizer, olha, eu tenho um programa social para atingir X, que era para gastar Y, no entanto, gastei muito mais e atendi muito menos. Hoje a gente já vê uso, né, das peças de planejamento nas discussões de campanhas eleitorais. Na própria campanha já é trazido. Na verdade, ele pode ser bem usado pela administração e também bem usado pela oposição. Por isso que quando se faz bem um planejamento e dá uma ampla transparência e se atinge os resultados, com certeza ele vai ser reeleito por muitas reeleições, né? Perfeitamente. Doutor Maurício, olha, a todo momento que quiser inserir um comentário, o seu comentário para nós é muito valioso. Obrigado. Muito valioso. Não se acanhe, tá? Obrigado. E Hélio, então, podemos continuar sobre a estrutura da PPA. Como o Maurício comentou, né, essa fase do monitoramento, avaliação dos programas da ação governamental, nós temos aqui os objetivos, né? Todo programa, toda ação, ela tem que perseguir um objetivo. Ele deu o exemplo da desnutrição infantil, então o objetivo seria minimizar, né, a desnutrição no município, e aí o objetivo é exatamente esse. É o que se pretende perseguir, né? Reflete aí as situações em que aquela ação ela vai interferir no mundo real, ela vai transformar uma dada situação e vai agir para que aquilo se transforme numa situação melhor. A questão dos indicadores é muito importante porque é a referência a ser utilizada, né? Então você tem aí a questão da mortalidade infantil, né? Qual o índice que tá da mortalidade infantil naquele município, né? Como que está isso em comparação com os outros municípios da região, né? Aquela região administrativa. Então o indicador ele é a referência, é aquele que é o termômetro, né? Da ação, é o termômetro da situação em que está aquele problema, e aí ele vai dizer se periodicamente sendo comparado e medido, se aquela ação, se aquele programa de governo atuou de maneira eficaz e se mudou aquela realidade. Então o indicador é um item importante que precisa ter. Muitas vezes nós não encontramos nas peças de planejamento esses indicadores, o que é uma falha que compromete toda a sua implementação. E a outra questão também, um componente importante são as metas, né? A meta quantifica o objetivo, ela determina em qual medida aquela ação, aquele programa, ele vai atuar. Então, nós vamos atingir, na questão da mortalidade infantil, precisamos reduzir ou atingir um certo número de crianças. A mortalidade infantil, por exemplo, temos que reduzir em 10% a mortalidade infantil a cada ano, né, até completar os 4 anos do PPA. Então, a meta, ela estabelece onde se quer chegar. Ela quantifica o objetivo e define o parâmetro que a administração ela precisa perseguir para se alcançar os objetivos. Então, nós temos aqui uma divisão entre objetivos e metas, alguns exemplos que a gente pode verificar,
porque nós temos ali como objetivos aumentar a expectativa de vida do cidadão. E qual é a meta? Alcançar aí a idade média de 75 anos. Um outro exemplo seria esse que eu falei, que é a redução da taxa de mortalidade infantil, que a meta seria alcançar 5 mortes para cada 1.000 habitantes. No máximo, né? No máximo. No máximo, destaque-se, no máximo. No máximo, é uma meta a ser perseguida. E o programa ali, a ação, ela vai estar atuando no pré-natal, vai estar atuando nas orientações, acompanhamento inicial dos anos, nos primeiros meses dessa criança, né, um programa que vise esse acompanhamento para atingir essa meta. Precisa acompanhar essa meta para saber se ela está indo no caminho correto. Outro exemplo a meta é o contrário, né? Ela tenta reduzir ali o número de assaltos, né? Está ligado à segurança. Então, de 100, né? Reduzir de 100 homicídios para assaltos, né? De 100 para 50 por mês. Então, é uma meta também que precisa ser alcançada, e aí pode ser ronda, né? Aumentar o policiamento em determinadas regiões. E aqui nós temos o ciclo, né, o ciclo do planejamento, né? Nós temos aqui o problema, que é a demanda, né, da sociedade, o planejamento expresso em programas, a execução desses programas, o monitoramento, a avaliação e a revisão. Esse ciclo se repete, né? Ali nós temos o impacto dessas ações na sociedade. E aqui nós concluímos o ciclo. Né? Então, assim, entendemos a estrutura desse PPA. Agora, Maurício, eu queria... Só para trazer aqui um debate, qual é o tratamento dado pelo Tribunal de Contas a uma peça tão importante como o PPA na sua avaliação, na sua fiscalização? Bom, na verdade, assim, ele tem muito reflexo em todo o trabalho da fiscalização, né? Assim, o primeiro instrumento que a gente pede na nossa prestação de contas é as peças de planejamento. A gente quer saber o orçamento que foi elaborado, qual que era a capacidade de arrecadação do município, se o município realmente executou esse orçamento dentro dessa capacidade, se acabou executando mais do que era capaz, se gerou déficit em termos de gasto, né? Isso é muito importante na avaliação das contas, né? Quer dizer, gastar mais do que se arrecadou ou se superestimar o orçamento para gastar mais é um ponto negativo para a administração. É que é chamado lá um dos pecados capitais dentro do tribunal, na verdade é gastar mais do que se arrecadar, né? E era muito comum os orçamentos serem superestimados, então se jogava uma receita que não poderia chegar nunca àquele valor e se fixava despesas, né, em cima desse valor. Então eu pego autorização para gastar, independente do dinheiro entrar ou não. E aí vem os gastos, e aí vem o endividamento. Então, assim, diria que o primeiro quesito que a fiscalização olha é essa situação de desequilíbrio ou equilíbrio orçamentário, né? Além de um trabalho que está sendo iniciado, né? Isso a gente já tem num trabalho nas contas do governador, que é acompanhamento de programas governamentais. Verificar se o programa que foi estipulado pela administração foi executado, foi bem executado e se atingiu os resultados que se queriam. Então, esse trabalho inovador das contas, da avaliação das contas do governo, está se expandindo para as contas municipais. Então, agora, a fiscalização, além de ver vários procedimentos, aplicação de ensino, aplicação de saúde, financiamento, endividamento, também está passando a avaliar os programas governamentais e a execução desses programas governamentais, né? Então, daqui para frente, peça de planejamento vai ser muito mais vista pela fiscalização, com certeza. Diante, então, dessa visibilidade da peça de planejamento, pelo Tribunal de Contas, uma dúvida que fica ela pode ser alterada na sua vigência, no seu decorrer ali? Sim, as peças de planejamento não são mutáveis, não são fixas, né? Elas são mutáveis. Vão acontecendo fatos no decorrer da execução
que obriga a uma medida da administração. Por exemplo, às vezes você pensa que vai ingressar recursos da União para determinado convênio, para determinada parceria, aquilo não entra, está planejado. Então você tem que parar aquilo que se queria com uma justificativa plausível, não entrou recursos, ou a arrecadação caiu. Eu previ arrecadar, mas hoje a gente está vendo uma situação econômica um pouco complicada, está se consumindo menos, está se gastando menos, está entrando menos tributo, então há necessidade de fazer uma adequação nesse orçamento. Então, ele é passível de mudança, sim. Não só a lei orçamentária, como a lei de diretriz orçamentária, como o PPA. Então, se eu estabeleço metas fiscais na LDO e no decorrer do ano ela não vai acontecendo, e eu tenho uma necessidade emergencial, por exemplo, eu tenho que promover uma alteração nessas peças. Por isso que ela tem que ser acompanhada mês a mês por quem a elabora e por quem a executa, né? Tá certo? E o legislativo, no seu papel, tem que ter um acompanhamento e saber que vai vir alterações do executivo